Amém. Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, é um prazer, um privilégio, uma honra, né? Poder estar aqui. Foi falado, minha filha veio congregar aqui, né? E o pastor Alex me achou, né? Ele me achou e depois que ele foi lá na congregação, nunca mais dormi em paz. Porque eu fiz um convite a ele de estar ministrando, ele me retribuiu o convite. Eu falei, não era isso que eu queria, né? A retribuição do convite foi assim, papum, tu vem, ele, tu vai lá. Aí eu falei, rapaz, o que eu fui convidar ele? Né? Mas benção, irmão, tá? Me faça acompanhada ali dos obreiros, pastor George, pastor Fábio, missionária Luciana, tá bom? Minha filha que acabou de cantar. Você, que idade esse cara deve ter para ter uma filha? Já tem 2 netas. Irmão, eu comecei muito cedo. Glória a Deus. Tá ali meu filhão ali, meu melhor amigo, tá? Meu melhor amigo. Eu aprendi no seminário que o nosso filho é de quem chega primeiro. Se você não chega na frente, o traficante chega, o miliciano chega, alguma outra amizade chega, né? E filho requer investimento, irmão. Eu vou deixar você sentar já. E o meu filho, ele toca vários tipos de instrumento, mas toda vez que a gente ia comprar um fio para a igreja, chegava lá e falava assim, eu quero aquilo ali. Aí sentava, tocava. Eu falava, filho, mas eu não tenho dinheiro. Ele falava assim, mas mamãe tem cartão. Aí eu falava, rapaz. Aí Deus falava comigo assim, irmão, presta atenção. Você sabe quanto custa um fuzil? O traficante tem um prazer de jogar na mão do teu filho, não importa o preço do fuzil. São materiais bélicos que custam 50, 60, 30 mil. Vários outros materiais aí que você sabe. Ele tem um prazer de falar assim, toma. Aí o teu filho fala assim, olha que confiança que eu tenho não isso dentro de casa. Eu não tenho esse investimento dentro de casa. O cara largou essa peça caríssima na minha mão. Isso quer dizer que ele confia em mim. E ele começa a ter aquele cara como herói. Porque às vezes ele não vê um herói dentro de casa. Então o meu maior privilégio, irmão, não é ser elogiado pela igreja que eu dirijo, eu sempre digo isso lá, nem pelos meus amigos. O meu melhor privilégio é quando os meus filhos e minha esposa falam, tu és um homem de Deus. Sabe por quê? Quem sabe quem nós somos está dentro da nossa casa. Às vezes na igreja não é o que acontece lá dentro, né? Irmãos, e congregar com família não é fácil. Pensa ter pai pastor, né? Pai pastor, né? Você tem que manter a linha na igreja e dentro de casa, porque senão seus próprios filhos te vê como um hipócrita. Papai age assim na igreja, em casa ele age assado. Então você tem que se manter o mesmo na igreja e o mesmo em casa, e isso não é fácil. Eu sempre digo que ser exemplo não é fácil, pastor Alex, mas se manter como exemplo é mais difícil ainda. Amém? Que a gente conhece gente que já foi exemplos e hoje já não é mais, irmão. Porque se manter sendo um exemplo não é fácil, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Eu esqueci, tá aqui a mulher mais bonita da igreja. Ela acabou de orar aqui, irmão. Glória a Jesus. Missionária Lúcia, minha esposa. Muito feliz, o irmão que me conduziu, o pastor que me conduziu, falou assim, deixa eu ter a honra de te conduzir. Eu falei, não sabe a honra que eu tô tendo, né, de estar aqui com os irmãos. Minha filha Tiffany deve estar aí, tá lá atrás, lá, trabalhando. Eu falo que ela é minha nega, né, chama minha nega, né. Irmão Mateus, capítulo de número 2, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Pastor Alex, muito obrigado. Esse dia eu estava ouvindo o senhor na melodia. Eu falei assim, homem, ainda vai na melodia ainda, para me ficar ouvindo ele, né? E eu tô aqui no Renascer, trabalhando. Irmão, não importa o lugar que Deus te coloque para trabalhar, faça o seu melhor.
Porque o Deus que está em igreja grande, em megas igrejas, Ele está em igrejinha pequena também. É o mesmo Deus. Amém? Então faça o seu melhor aonde Deus tem te colocado para trabalhar. Eu vou estar lendo, irmão. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino. E quando acharde, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente iam adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, Senhor. Tu sabes como eu estou feliz e honrado por estar aqui. Mas eu preciso, Senhor, da inspiração do Teu Espírito, porque o seu povo precisa de alimento, Senhor. Verbaliza a Sua palavra através dos meus lábios e faz o Teu querer, em nome de Jesus. A igreja diga: acende, por favor. Meus amados, me empresta um pouquinho da sua atenção. Onde tem um relógio aqui? Está ali. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Eu já estava preocupado com a mensagem. Eu aprendi que a Igreja de Cristo, ela é muito importante. É a noiva do Cordeiro. E não é qualquer coisa que a gente deva falar para a Igreja de Cristo. Então a gente tem que ter essa preocupação. E quando eu li ainda que tinha um tema, um novo ciclo, eu falei assim: agora ficou mais estreito. E buscando o Senhor, orando, jejuando, lendo, porque mensagem por mensagem, irmão, qualquer um pregador tem, mas qual é a mensagem que Deus quer? O que Deus quer falar? E Deus me transportou para esse texto. Eu queria já dar o tema desta mensagem. E queria que você olhasse para alguém. Lá na igreja a gente faz isso, eu não sei se aqui faz. Olha para alguém e diz para ele assim: chegou o tempo de brilhar. Não, você tem muita gente para pouco barulho. Fala: chegou o tempo de brilhar. Chegou o tempo de brilhar. Esse é o tema da mensagem. O texto sagrado a qual nós lemos vai contar a história dos magos que vieram do Oriente. Eles vêm do Oriente através de um guia. É interessante que se isso aqui não tivesse escrito, nós não acreditaríamos. Porque eles vêm do Oriente e chegam a Jerusalém. Eles chegam a Jerusalém guiados por uma estrela. Diga estrela.
eles chegam a Jerusalém guiados por uma estrela. O texto diz que essa estrela é de Deus. E quando os magos chegam em Jerusalém, eles vão ser interrogados por Herodes. E eles vão questionar onde está o rei que acabou de nascer. Há uma preocupação em Herodes. Segundo o pastor Hernani Dias Lopes, Herodes era um homem cruel, que matava até os próprios filhos quando ameaçava a sua autoridade e o seu trono. Sabe aquele tipo de pessoa que acha que vai viver na terra eternamente, possessivo, que acha que tudo é dele? Herodes era assim, um homem cruel. E a notícia vai chegar para ele que os magos vieram adorar. Espera aí, você sabe que naquela época os reis, os imperadores, se tinham como reis. Então notoriamente ele está pensando que os magos tinham que vir para adorar quem? A ele. E a palavra dos magos é a seguinte: nós viemos até aqui porque viemos guiado por uma estrela, e viemos adorar alguém que nasceu rei. Irmão, peraí, você já viu filho de rei nascer rei? Ninguém nasce rei. Filho de rei nasce um príncipe. Então a notícia que deveria ser dada é a seguinte: nasceu um príncipe, que será um dia um rei. Só que tem um ditado no mundo que quem é rei não perde a sua. Ele era rei e nasceu como rei. É o único da história que não nasce como príncipe, porque nunca foi príncipe e sempre foi rei e será eternamente rei. E esse é Jesus. Então Herodes está perturbado. A Bíblia diz que ele ficou perturbado, porque nunca ninguém nasceu rei. E se alguém já nasce com título de rei, digno de ser adorado, é alguém que está me ameaçando. É alguém que precisa morrer. É alguém que precisa ser eliminado. É alguém que precisa sair do caminho. Então Herodes, ouvindo isso, irmão, olha só, o cara era tão perturbado que ele não perturbou só ele, ele começou a perturbar toda Jerusalém. Porque existem pessoas que são tão perturbadas, irmão, que ela perturba os outros. Então esse era Herodes, ele não estava satisfeito de ficar perturbado sozinho. É que ele ia perturbar todo mundo, porque ele estava incomodado, porque a adoração não era mais para ele. Alguém veio de muito longe para adorar alguém que acabou de nascer e nasce como rei. Você veio para adorar ele? Ele é rei ainda. O nome dele é Jesus. E ele começa a chamar os príncipes, os sacerdotes, os escribas, e perguntou aonde havia de nascer o Cristo, e disseram: olha, ele deveria nascer em Belém, porque assim está escrito. Diga para o seu irmão: assim está escrito. Se você quer conhecer Jesus, irmão, assim está escrito. Tem gente conhecendo Jesus de várias maneiras, está esquecendo que Deus, o que Ele quer que nós conhecemos, e se deixou se revelar, está escrito nas Sagradas Escrituras, irmão. Assim está escrito. Então, além dele estar vindo guiado por uma estrela, eu quero que você guarde isso, uma estrela, eles também estão sendo guiados por uma luz. Que luz é essa? A luz da palavra. Eles estão sendo guiados por uma profecia. Eles não estão perdidos, porque quem anda na palavra anda em direção. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua. Quem anda na palavra não anda na escuridão. O caminho é iluminado, não anda perdido.
Assim está escrito. Então Herodes, ele chama secretamente os magos e inquiriu exatamente acerca do tempo que a estrela apareceu. Quanto tempo que essa estrela apareceu? E ele tem uma ideia. Olha, vai, pergunta diligentemente pelo menino, e quando vocês acharem ele, me chama que eu quero ir lá adorar ele. A pergunta que eu faço é a seguinte: ele quer adorar ou ele quer matar? A intenção dele não é ir até Jesus para adorar. A intenção dele é que ele chegue até Jesus e mate-o. O interessante é que enquanto eles estão conversando, a estrela some. A estrela desaparece. E tendo o versículo 9, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ela apareceu de novo e ia adiante. Ela ia à frente, guiando. Quando ela chega sobre o lugar aonde o menino está, ela para. Pastor, ainda não estou entendendo, calma. Eu por muito tempo, eu acho que a gente tem que pensar no que a gente ouve. Por muito tempo, eu estou 22 anos como evangélico, como cristão, e eu sempre ouvi alguém falar, pastor, que a única estrela que brilha aqui é Jesus. Ninguém mais pode brilhar. A única estrela que brilha aqui é... Só que olhando esse texto, você vai perceber que tem uma estrela brilhando. E qual é o propósito dessa estrela? É guiar os magos até Cristo. Aí eu vim aqui para te dizer, para os músicos, para os pregadores, para os pastores, que o seu brilho não apaga o brilho de Cristo. Porque Cristo realmente nos colocou em determinados lugares para brilhar. Só que alguém, quando vê você fazendo com excelência e começa a se preocupar com o seu brilho, se incomoda, porque brilho incomoda. Ninguém quer ver ninguém brilhar. Aí diz, ó, está querendo aparecer, quem tem que brilhar aqui é Cristo. Só que essa estrela tem uma finalidade. Se você está cantando e está trazendo pessoas para Cristo, continue brilhando. Se você está pregando, está trazendo pessoas para Cristo, continue brilhando. Se o que você está fazendo, o teu brilho, está trazendo pessoas até Cristo, continue brilhando. Tem uma história que conta que uma serpente começou a perseguir o vagalume, encurralou o vagalume na parede. O vagalume falou: antes de tu me matar, eu quero te fazer 3 perguntas. A primeira: por que tu não gosta de mim? A segunda: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. E qual é o problema? Eu detesto o teu brilho. Quando você brilha, me incomoda. Porque ter sucesso é muito bom, o difícil é se alegrar com o sucesso do outro. Chorar com quem chora é fácil, o difícil é se alegrar com quem se alegra. Oh glória, diga glória a Deus. Então, irmãos, eu entendi nesta palavra. Olha o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do... Então, para que serve uma luz?
para brilhar, ela acende, ela ilumina. A pergunta que eu faço é a seguinte: para que serve uma luz apagada, uma luz que é queimada? O que você faz com a lâmpada queimada? Porque ela não tem mais brilho, ela não tem mais serventia, ela não vai mais clarear. Eu vim aqui para te dizer que Jesus te chamou para ser luz. Jesus te chamou para brilhar lá no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você chegar, você deve brilhar. E o brilho do Espírito Santo tem que aparecer na sua vida. Alguém tem que te identificar pelo brilho que você carrega. Escuta, o brilho não é seu. O brilho é de Deus que está sobre a sua vida. E todo mundo que brilha incomoda a treva. Você já viu que aonde você chega levanta problema? Porque o brilho que está em você vai incomodar. Vai incomodar. Então, olha o que Paulo diz, Filipenses 2,15. Para que sejas irrepreensível, sincero, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandecei como astro no mundo. O que é um astro, irmão? Paulo está dizendo assim: vocês têm que brilhar como um astro. Só que você precisa entender que o astro não tem luz própria. Ele depende que o sol reflita nele. Aí ele entende: eu só brilho porque alguém está brilhando em mim. Diga glória a Deus. Não é eu que brilho, quando eu brilho é Ele que brilha. Oh, glória a Deus. Irmão, aprenda: Deus nunca vai te proibir de se alegrar, de ser usado. A única proibição é roubar a glória de Deus, é querer tomar o lugar de Deus. Agora, se alegrar de ser usado, Deus nunca nos proibiu. Eu gosto do livro de Apocalipse. Apocalipse vai dizer que João chega na ilha de Pátimo, leva ele para lá, dizendo que era o fim dele. Deixa eu centralizar no relógio. Só que o que diziam que era o fim de João era apenas o começo. Ele vai ter a maior revelação da vida dele. Tem coisa que parece que é o teu fim, mas não é o teu fim. E por que eles lançam João lá? Porque João brilhava. Ele falava a palavra, ele falava de Cristo. Só que dentro desta provação, na ilha de Pátimo, ele vai ser arrebatado no Espírito. E o texto diz assim, versículo 12, olha a partir do versículo 12, capítulo 1. E virei para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio de 7 castiçais um semelhante a filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça, cabelos eram branco como lã, branco como a neve, e os seus olhos como chama. Imagina os olhos desse, brilhando, te olhando. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7. O que ele tinha na sua destra? 7 estrelas. Escuta. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol. Ele tem a estrela e o rosto é como? Quem brilha mais, sol ou estrela? Agora perceba, depois que eu li isso aqui, irmão, minha mente abriu muito. Por quê? João, o próprio Deus vai explicar a João a revelação, porque ele vê um homem passeando no meio dos 7 castiçais. 7 castiçais, os irmãos sabem que é um objeto com 7 braços, que brilha. A função dos 7 castiçais é iluminar. Representa os 7 Espíritos de Deus, a perfeição. Escuta, eu gosto de falar dos 7 castiçais, porque quando foi feito 7 castiçais, foi feito também um material chamado espivetadeira. Se não me falha a memória, era uma espécie de uma agulha, que toda vez que o castiçal entupia, alguém pegava aquela agulha e desentupia.
desentupia. Esta madrugada eu estava orando, o Senhor falou assim: eu vou desentupir gente que está entupida lá naquele lugar, para voltar a brilhar. Porque muitas vezes, irmão, é tanta coisa que acontece que entope. Então Deus, sabendo disso, Ele pede para Moisés também colocar no meio do projeto acho que é isso mesmo, espivetadeira. Era uma espécie de agulha. Alguém consulta aí para mim se é isso mesmo. Uma espécie de agulha que era usada para desentupir as hastes quando entupia. Isso simboliza que a qualquer momento pode acontecer algo que entope e aí a luz não flui. E aí o Senhor está passando a espivetadeira, desentupindo, limpando, para você voltar a brilhar como você brilhava antes. Porque castiçal, se tiver apagado, não serve para clarear, ele só serve se tiver aceso. E aí ele vê os 7 castiçais, ele vê também 7 estrelas. E este homem está passeando no meio dos 7, e ele vai falar: João, os 7 castiçais é a igreja, o homem é Cristo. Então Cristo está andando sobre? Você não entendeu? Ele está andando no meio da... Irmão, deixa eu te falar, qualquer um pode faltar culto, mas aquele que passeia no meio da igreja, ele sempre vai estar no meio da igreja. Diga glória a Deus. Ele não falta culto, porque se ele faltar culto, a gente está à toa aqui. Porque nós viemos por causa dele, por ele, para ele, e viemos ouvir a voz dele. Aleluia. Aí escuta isso. Ele vai explicar a João o mistério das 7 estrelas que você viu. São os 7 anjos. Eles estão à minha destra. O que é destra? Mão direita. Aí eu quero trazer algo para você, irmão. Vem cá, pastor. Vem aqui, meu amigo. Aqui comigo aqui. Pode ser famoso, pode ter nome, pode ser o que for, mas ninguém terá mais brilho na igreja do que o pastor que Deus colocou sobre ela. Ninguém. A unção está sobre ele. Eu posso pregar 2 horas, ele vai falar 5 minutos, ele venceu. Porque a unção da igreja não está sobre mim, a unção da igreja está sobre ele. E olha, escuta, ele vai explicar para João o mistério das 7 estrelas que vocês viram. São os 7 anjos. Quem são os 7 anjos? Quem são os 7 anjos? Os pastores. E aonde estão essas estrelas? O que significa? Está brilhando porque está na minha mão. E na destra dele ninguém toca. Na destra dele ninguém abate. Na destra dele ninguém humilha. Então, irmão, aprenda isso. Por mais que você pregue, por mais que você brilhe, respeita a unção do anjo. Amém? Obrigado, meu pastor. Ele está na destra. Teve um dia, meus amigos, que eu estava... Tem aquele dia que a gente está desanimado. E teve um membro da igreja que me mandou isso assim: tu és o anjo da igreja. Eu falei: quem eu sou? Porque às vezes a gente esquece quem a gente é. Tu és, irmão, só essa palavra, só foi isso. Tu és o anjo da igreja. A unção está sobre a sua vida. E você está na destra dele. E na destra dele não acontece nada de ruim, porque está guardado na mão dele. Então, escuta, Deus está dizendo que os anjos são as 7 estrelas. A estrela brilha. Se você coloca um pastor aqui para dirigir e ele não tem brilho, a igreja esvazia. Porque o brilho não é dele,
E ele não está brilhando por conta própria, ele está brilhando porque está na mão de Deus. E enquanto estiver na mão de Deus, vai brilhar. Deus me trouxe aqui para dizer para a ADB: se prepara para brilhar. Se está brilhando, vai brilhar muito mais. Pastor, se prepara. Tem um brilho de Deus maior chegando sobre a sua vida. Oh glória, quem pode adorar o Senhor? Deus vai fazer essa igreja brilhar tanto. Cantores, músicos. Hoje eu vi esse meu irmão cantando, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, ele já está brilhando, mas vai brilhar muito mais, meu querido, porque Deus te chamou para brilhar mesmo. E tem gente que não vai entender o teu brilho, tem gente que não entende o nosso brilho. Aonde você brilhar, alguém vai tentar te matar. Alguém vai tentar te parar. E o texto sagrado diz que a estrela, escuta, irmão, quantos estão entendendo, digam amém. Amém. A estrela, ela guiou. Você pode ser uma estrela, mas a finalidade do seu brilho é levar até Jesus. Não é trazer para você. Não é trazer para você. É levar até Ele. E se alguém está ouvindo falar: olha, lá na DB o negócio tá bom, tá brilhando, as pessoas vão vir até para Cristo. E a gente precisa entender que as pessoas entram aqui não é por nós, é por Ele. E o nome dele ainda se chama Jesus Cristo. Aleluia, quem pode aplaudir Ele? Jesus. É um novo ciclo. Deus vai tirar pessoas aqui do anonimato. Pessoas que estão apagadas. Pessoas que estão esquecidas. Deus vai começar a fazer você brilhar. Quem pega? Deus vai começar a fazer você brilhar. O texto diz que a estrela chega na casa. Não pense você que esse texto se refere a Jesus na manjedoura, como todo ano eles colocam ele. Ele já não está mais na manjedoura. Isso aqui, Jesus já está com mais ou menos um ano e meio. Ele já está em casa, uma casa humilde. A estrela para sobre a casa. Os magos entram na casa. Quando eles entram na casa, eles veem o menino. Eles veem Maria. O versículo 10 aí é interessante, porque o versículo 10 diz assim: vendo a estrela, alegraram-se com júbilo. Alegrar não é adorar. Eles estão se alegrando por causa da estrela, mas não tem ninguém adorando a estrela. Se alegrar, que eu vejo o meu irmão cantando, irmão, eu fico feliz quando eu vejo esse jovem tocando. Eu fico, meu Deus, que alegria. E nós se alegramos com isso, mas não adoramos. Porque tem gente que confunde alegria com idolatria. Já está idolatrando os caras. Não, nós estamos alegres de ouvir eles louvando tão bem, se dedicando, ensaiando, se preparando para tal coisa. E o texto diz que a estrela chega em cima da casa. Eles se alegram, entram na casa. Quando eles entram na casa, eles acham um menino e acham Maria. Alguém adorou Maria aqui? Alguém adorou a estrela aqui? Mas quando eles batem o olho no menino, o negócio muda de figura.
quando eles veem o menino, eu estou no versículo 11. Escuta, a estrela está do lado de fora. O menino está dentro da... Tu já viu ele aí? Porque quando eles veem o menino, eles têm uma atitude que eles não tiveram com a estrela. Eles se prostam e adoram. Ninguém se prostrou para a estrela, mas quando viram o menino, falaram assim: esse não, esse não, esse a gente tem que prostrar, esse a gente tem que adorar, esse a gente tem que glorificar. Deixa eu te falar, irmão, Jesus está na casa. Talvez você se alegrou com os hinos, se alegrou com as músicas, mas agora é hora de adorar a Jesus. Dá um minuto de glória para ele aí, vai. Para Jesus. Entenda, você pode ser uma estrela sim. Vamos pensar. Quando está uma noite cheia de estrela, a gente olha para o alto, a gente vê aquele céu estrelado. O que é que você pensa que vai acontecer no outro dia? No outro dia, pro lado de 10 horas da manhã, o sol está lá. Aonde estão as estrelas? Aonde estão as estrelas? Elas continuam no mesmo lugar. E por que não dá para ver ela? Porque o sol apareceu. E quando o sol aparece, as estrelas perdem o brilho. Porque o brilho do sol é inigualável. Ninguém vai brilhar mais do que o sol da justiça. Ele não é apenas uma estrela, ele é o sol da justiça que brilha nesta noite sobre esta igreja. Aleluia! Aí você se pergunta: ué, as estrelas sumiram? Não, elas ainda estão lá. Mas quando o sol nasce, o brilho delas é insignificante. Parece até que elas não estão lá, parece que sumiram. Não, elas continuam lá. Só que o resplendor do sol. Eu lembro de Saulo, irmão, quando viu a luz. Sabe? Eu me lembrei aqui de uma história de um ateu. O ateu gosta que a gente prova tudo para eles, né? Tem que provar que Deus existe. Só o fato de ele estar vivo já devia saber que Deus existe. E o ateu chegou para o crente e falou assim: você fala tanto nesse teu Deus, mas eu quero uma prova que ele existe. E tem crente que é maluco igual eu. Falei assim: eu vou te provar que o meu Deus existe. Tu vai me provar? Vou. Amanhã tu vem na minha casa por volta de 12:00. E o ateu falou: tá fechado. Tu vai me mostrar ele? Vou. No outro dia, irmão, o crente está lá jejuando, orando. Que doideira que eu fui fazer. Como é que eu vou mostrar Deus para esse homem? Só que quando ele abre a porta da sua casa, está um calor escaldante lá fora. E aí o Espírito Santo dá uma sabedoria, porque Deus dá sabedoria ao homem. Ele falou assim: aí, crente, cadê o seu Deus? Já está aí dentro da sua casa. Ele falou assim: não, vem aqui comigo. Dá uma olhadinha para o sol. Aí o homem falou assim: você está louco? São 12:00. O sol está escaldante. Se eu olhar para o sol, está arriscado danificar a minha vista. Aí o crente olhou para ele e disse: se você não consegue ver o brilho da criatura que ele criou, você quer ver o brilho dele? Não dá para mim te mostrar ele, porque senão você vai ficar cego. Ele brilha mais do que o sol, irmão. E ele está aqui nesta noite. E ele está brilhando porque ele veio aqui salvar. Ele veio aqui libertar. Ele veio aqui mudar o ciclo desta igreja. Porque a partir de hoje, se prepare para brilhar, porque um novo ciclo está chegando para a ADB. Tem crente pentecostal aí, irmão?
Eles se prostram e adoram. Meu tempo já passou 2 minutos, já estou acabando, pastor. Eles se prostram e adoram. Mas a adoração completa, irmão, tem que ter oferta. Culto sem oferta é um culto incompleto. E essa é uma hora que muita gente reclama. Já vem a hora da oferta. Estava tão bom quando a estrela estava brilhando. Eles se prostram. Escuta, gente. Olha o que o texto diz. Abrindo os seus tesouros. Diga para o seu irmão. Abre o seu tesouro. Aí quando eu falei abrir tesouro, eu vi aqui assim, ó, Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. O Senhor já está revelando tudo. Abre o seu tesouro e adore Ele de verdade. E se prostram, adoram, oferece ouro, incenso, mirra. Isso eu não vou explicar, vou deixar para o pastor, que meu tempo acabou. Depois que acaba a adoração, eles encontram um menino. Encontram, irmão, não tem mudança de ciclo se não tiver encontro com Cristo. Não tem mudança de vida sem Jesus, irmão. Não tem como avançar sem Ele. Projeto sem Cristo é projeto falido. Eles adoram e agora eles têm que ir embora. Só que eles lembram que eles vieram por um caminho. E esse caminho era caminho de morte. Herodes está esperando por informação do menino para o matar. Então existe caminho que a gente não pode voltar para eles. Quando eles encontram o menino, eles recebem uma direção. Diga, direção. Porque quando você encontra Jesus, Ele te dá uma direção. Porque quem tem Jesus não anda perdido. Olha o que ele diz, versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes. Leia comigo. Partiram para a sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Não dá para mudar ciclo no mesmo caminho. Não dá para mudar ciclo vivendo a mesma vida. Eles foram avisados, e a revelação para a sua vida hoje: quer mudar de ciclo? Larga esse caminho e vem para o caminho de Cristo. É noite de mudar de caminho, para que novos ciclos se abram na sua vida. Se eles voltam pelo mesmo caminho, o caminho é de morte. Só que o caminho que está sendo revelado para eles é um caminho de vida. É um caminho de proteção. É um caminho que quem está guiando é Deus. Eu queria que você aplaudisse o Senhor. Eu quero agradecer a minha oportunidade.